Então, hoje a gente vai falar sobre a educação para a morte. Quando a gente vai deitar para dormir, a gente tem a certeza que vai acordar no dia seguinte? Tem? Não. A gente não sabe nem se sair daqui vai chegar, vai continuar vivo, não é mesmo? Por isso que a gente tem que viver uma coisa de cada vez, né? E um dia de cada vez. A gente pode morrer durante o sono, e sem que a gente vá em busca da morte, desejando ela, falando dela, nada disso. Às vezes uma pessoa é tão sã, né? Assim, sadia, vamos dizer, e acaba desencarnando no meio de um sono. Mistérios, né? Cabe só o homem lá em cima e pronto. A morte não é uma opção e muito menos uma possibilidade. A morte é uma certeza. E não cabe a nós, dia, hora. Não. A morte é certo, é fim de um ciclo. Então, começou, tudo que começa acaba. E isso não é diferente. Nós somos cuidados e cuidamos, né, da educação para a vida. Deu para entender? A gente é cuidado, e a gente acaba cuidando, para a vida. Não pode isso é feio, isso é imoral, isso pode, enfim. E nos esquecemos de que vivemos para morrer. Olha, que não me venha nada aqui, não pense em nada mórbido aqui, hein? Isso é explicação que a gente precisa refletir sobre isso. Então, a gente nasceu para morrer. Essa que é a verdade. E mesmo sabendo que a morte é o nosso fim inevitável em cada encarnação, nós chegamos até ela sem o devido preparo. Por isso tanto desespero, por isso tantos desencarnados, quando têm a chance de acordar para a vida espiritual, até tem o conhecimento. Mas, gente, quantos casos a gente ouve, frequentava o espírito. Ou o próprio André Luiz, né? Que não estava entendendo, achou impossível tudo aquilo que está acontecendo com ele. Sim, mas ele se baseou nessa vida atual dele, né? E a gente veio desde quando será? Então, é muito mais complexo e, ao mesmo tempo, mais simples para entender. O tema complexo, mas o entendimento, ele é mais simples do que a gente imagina, ou dá força da complexidade, né, para o problema. Não é bem assim, não. E eu vou contar uma historinha aqui. Sócrates, né, o filósofo, o pensador, ele foi considerado um dos maiores precursores da ideia cristã, e inclusive das ideias da doutrina espírita, sem saber. Não tinha a doutrina espírita, mas ele já era partidário de umas ideias que eram diferentes já, né? E ele defendia que o ser humano é fundamentalmente a sua alma. O corpo é apenas um invólucro passageiro. Uai, isso não é o que a gente aprendeu na doutrina? Sócrates lá, ele já pensava assim. E por pensar assim, ele foi preso e foi condenado à morte. Estava lá. Não sabiam nem o que fazer. Sabiam que ele estava sendo preso, até sem tanta culpa, porque as acusações dele foram dadas, mas muitos sabiam que não tinha coerência prender esse cara. Ele era um pensador, né? Aí a mulher dele, ele ficou sabendo, né? E ele ia ser julgado por um júri de Atenas, com essas acusações, né? Acusações, que ele não acreditava nos deuses do Estado. Já começou por aí, né? Que tanto Deus, mas isso era da época, só que ele começou a pensar fora da casinha e já pegaram ele. E uma coisa que incomodou, que eu acredito que tem incomodado mais, também a outra acusação foi por corromper a juventude. De que forma que ele corrompia a juventude?
instigando a juventude a pensar melhor, a ser mais críticos e não aceitar as verdades tradicionais. Porque pensava assim, e uma mente, como diz o Einstein, sempre gosta de falar, quando uma mente se expande, jamais volta ao normal. Isso é uma verdade, né? Porque conhecimento ninguém tira da gente. É nosso. Então, a esposa foi visitar ele desesperada na cadeia e falou: Sócrates, meu querido, você vai ser levado à condenação. Eles nem sabiam o que dá. Aí acabaram dando cicuta para ele tomar e ele morreu. Pronto. Aí ela foi desesperada, né? E falou: Sócrates, você já está condenado à morte. Ele falou assim: bom, calmamente, condenados todos já estamos, eles também. Ela olhou para ele, segundo o relato lá, né? Ela olhou para ele e falou, mas mais desesperada, mas pelo amor de Deus, não é assim, é uma sentença injusta. Aí ele olhou para ela e falou assim, mas preferias que me fosse justa? Né? Então, o que serve essa historinha pequenininha assim? Tem muito mais, né? Para que serviu isso? Para a gente entender que, com as coisas que ele acreditava, né? Na pluralidade das existências, né? Na imortalidade, vai. E na expansão desses pensamentos, atravessar e quebrar barreiras, é isso que ele implantava, e ele não estava errado, mas ninguém aceitava. Será que isso já não era uma educação para a morte, que ele já tinha trabalhado nele? Porque ele já tinha ferramentas para entender isso daí. E aceitava, como um bom pensador que era. Já nos nossos tempos aqui, o primeiro que cuidou mesmo da psicologia da morte, do estudar a morte, né, se preparar para a morte, foi Allan Kardec. Com todas aquelas experiências que ele tinha. Por exemplo, ele estudava espíritos de mortos. Como? Através do sono. Quando o corpo dorme, o espírito se desdobra, claro que não fica solto, né? Vocês já ouviram falar do fio de prata, né? E fica o tempo que precisa ficar, não é assim? Existe uma força maior que coordena tudo, né? E na volta falava a experiência. E também ele começou a fazer pesquisas com espíritos dos vivos, que no desdobramento também voltavam e falavam das suas experiências. E até casos que eles desdobravam, desencarnaram, ficavam por lá mesmo, e aí era um problema para ele. Mas aí era problema dele. E em contrapartida, na antiguidade, como que eles viam a morte? Eles viam a morte com um certo pavor, que até teve uma época que não se podia nem citar a palavra morte. Era proibido, né? Então, o pavor do quê? O pavor da solidão, da escuridão. E ainda vieram alguns teólogos e reforçaram a existência do quê? Do inferno, do purgatório, do limbo. Imagina, a morte era toda de preto. Lembra? Com a foice. Isso veio até ela ficar moderninha, né? Para chocar menos, mas não deixou de chocar não, né? Porque essa ideia até algum tempo atrás aí ainda era visto como uma evolução normal, era normal. E ninguém fala em morte, porque a própria palavra ela reverbera, né? Morte. A vida não, a vida é suave. Agora a morte é pesada. E tem um porquê, por causa de tudo isso que pintaram na morte. Então eu fico pensando, por que as religiões antigas, aqui tudo tem o seu tempo, claro, mas por que já não trataram da morte, já que tem tantos pensadores, como de uma forma mais leve, mais natural, né? Mas tudo a seu tempo, tudo bem. E aí foi a partir de Allan Kardec, com o relato de mais pesquisas, por exemplo, as mesas girantes, vocês já conhecem, né? As mesas girantes, né? Então respondiam lá, vinha da onde as respostas? Vinham da onde? Da influência espiritual que era convocada, mas isso
Eu já brinquei disso na minha adolescência, mas é perigoso. Tem que saber o que está fazendo. Não é bem assim, porque espírito de qualquer estirpe pode vir, né? E vem mesmo. Então, com essas experiências nas mesas girantes, com os contatos, né, a quantidade de manifestações mediúnicas que ocorreram a partir da segunda metade do século XIX, isso foi o suficiente para tocar, porque a gente nem imaginaria que isso tudo fosse causar um impacto tão profundo em nós, e nós digo porque a gente já viveu naquela época, né, claro, que a gente começou a pensar na nossa existência, né, essas informações todas cutucaram a gente, é um ponto da gente pensar, relutando bastante, mas quando a gente pensa um pouco mais, a mente abre, e aí a espiritualidade ajuda mesmo. Pensar na existência do mundo espiritual, meu Deus, da onde veio isso? De onde veio isso? Vieram de estudos do Allan Kardec e outros interessados no assunto. Mas ele se manifestou mais, né? Com muita coragem mesmo. E com isso, a gente começar a pensar, a refletir sobre a vida e o fenômeno da imortalidade da alma. Olha que pulo que essa ciência deu. Que coisa maravilhosa que é isso. Esses caras que pensam e têm coragem de pôr para fora o seu pensar, com sabedoria, com base científica, e foi o que ele fez, né? Com isso, nós ganhamos a chance de rever a nossa existência e de fazer da vida física, né? Fazer da nossa vida física o que pudermos fazer para conseguir transformar os nossos destinos num caminhar mais direcionado para o progresso, para o nosso progresso como espíritos em constante evolução, para sermos bem melhores do que éramos lá atrás, quando a gente participou de tudo isso daqui, né? Com a doutrina, nós somos capazes, todas aquelas situações de confronto que o Allan Kardec passou, para poder trazer verdades à tona, como Sócrates já tinha citado, era muito difícil de enfrentar isso daí. Hoje, com a doutrina, ela nos dá condições de refletir sobre isso, de a gente se confrontar com os nossos problemas e ter coragem para resolver. Porque a gente sabe que os obstáculos não existem à toa, mesmo os que são criados por nós, que não vêm na bagagem da nossa vida. E a gente, de qualquer forma, tem que enfrentar, confrontar e enfrentar, seja o que for. Porque nós nunca estaremos sozinhos. Nunca. E aí começa a transformação. Essa educação. Porque a gente vai pôr em prática os ensinamentos que a doutrina está nos dando. Toda semana aqui. Né? Então, a gente precisa acordar para as nossas mudanças enquanto estivermos passando pela experiência da vida física. Porque seria muito fácil, né? Se a gente fizesse a nossa programação lá e a gente conseguisse lembrar. Oxe, aí não tem crédito nenhum, né? Uma vez o Chico Xavier, se não me engano, falou: você quer saber quem você foi? A gente morre de curiosidade, né? Melhor às vezes não. Falo por experiência própria, melhor não. Então, assim, ele falou: você quer saber quem você foi? Olha para as tuas tendências. Preste atenção nos seus comportamentos, no seu linguajar, em tudo de você. E aí a gente vai ter uma ideia muito, né, do que da última vida, que pode estar mais recente ali ou não. Né? Então, enquanto no corpo físico, a gente precisa aproveitar o máximo dessas definições, refletir sempre, gente, sempre. O Espiritismo, ele é legal para mim, né? Porque a tal da fé,
né, que o cristão deve ter, para nós, não é uma fé cega. O espírita, ele precisa, ele entende que tem que ser uma fé raciocinada, porque ensinamentos para entender sobre fé a gente tem. Basta a gente refletir, ir em busca, perguntar, fazer boas leituras para poder compilar tudo e falar, não, estou achando que isso aí está certo, eu vou por esse caminho aí. Pode ser que amanhã ou depois apareça um outro caminho espiritualista também, pode ser que a gente vá para um outro caminho. Mas enquanto aqui, é em vida que a gente tem que se arriscar, né? E principalmente assim, vigiar essas tendências, né? As tendências mais que levam mais para o materialismo. Essa é a nossa tendência, cair mais para o materialismo, porque a gente é imperfeito ainda, mas não quer dizer que a gente não possa pôr a cabeça para funcionar com todas essas informações e começar a agir diferente. E assim, por exemplo, da informação que eu peguei, da referência que eu tive, que tendências materialistas, ele exemplificou bem os vícios, no geral. Drogas, álcool, jogo, que a ganância. Então, essas coisas que levam como consequência ao materialismo. Ora, a nossa evolução aqui não é para o materialismo. É a nossa melhora moral. Moral não é materialista. É como se a gente tivesse que trabalhar a nossa essência, refinar a nossa essência, para sim sermos seres mais cheios de moral, uma coisa mais equilibrada. Eu não estou criticando nada, nem sei. A gente é tão cheio de defeitos, né, que não estou apontando para ninguém. Isso aqui que eu fiz uma preleção outro dia e eu falei do dinheiro e, pelo amor de Deus, a gente ainda está aqui, é preciso dinheiro para sobreviver, claro que sim, né? E viver bem. Por que a gente não pode viver bem, né? E parece que alguém não entendeu direito, né? Que usou o dinheiro cresceu, o dinheiro é uma grande prova, sim, né? Que a gente saiba e guarde isso. E gastou, até que pumba, caiu, teve a queda econômica aí própria. A pessoa mesmo se causou. E aí? Aí se entregou para a bebida, se entrega, e foi uma coisa assim que eu falei e parece que não caiu bem, mas é isso aí, a gente precisa, só que se você não sabe usar, então não exagere em nada. Né? Que nem beber, não sabe parar? Então não começa. Não começa. E é preciso que a gente faça o quê, então? Que a gente vigie os nossos pensamentos com maior carga negativa, que são os desequilíbrios emocionais. Aí entra a tristeza, a ansiedade, a desesperança, a falta de fé. Isso tudo leva a desequilíbrios, né? Por quê? Porque a gente se sente só, a gente se sente abandonado e a gente se sente, pronto. Já instalou o quadro ali. Quadro instalado faz o quê? Busca os afins. Aí vem todos. Vem que vem. E aí fica tudo lá no hospital psiquiátrico lotado de doido, que não tem nenhum doido ali, não. Tem os obsediados, coitadinhos, né? Bom, então, esses desequilíbrios emocionais, são resultantes do corte da conexão entre o homem e a maior força e poder e segurança que a gente tem, que é Deus. Cortou a conexão, acabou. Se ainda a gente não é capaz de entender isso, é melhor começar a pensar. Se tirar o espírito que anima o nosso corpo, vai ficar fedendo porque vai apodrecer. É só uma carne organizada, com toda a sabedoria de Deus, mas é uma carne organizada, com um recheinho de órgãos, né? Aparelhos todos para que a gente consiga passar pela vida física. Porém, se corta essa conexão, é como você cortar a sua força geradora.
a sua esperança de viver, o porquê de viver, o porquê de tudo isso que está se passando. Acabou. Então, isto faz com que a gente se sinta muito sozinho. E aí, fica mesmo, fica à mercê. E aí o sofrimento só vai aumentando. Para a gente não chegar nessa situação ou ficar dentro dela, é preciso que a gente fortaleça os nossos novos vínculos espirituais, através dos nossos mentores, nossos anjos de guarda. Gente, eles têm compromissos com nós, com a gente. E isso é desde antes do reencarne, por muitas vidas. Então é importante que a gente dê trabalho para eles também. Eles têm que crescer, eles têm que evoluir, que nem a gente. Então é pedir, mas não pode deixar de agradecer. Uma vez eu fui num lugar que o senhorzinho que me atendeu no centro, a gente vai conhecendo, né? Ele falou, você já acendeu uma vela para o anjo de guarda do seu filho? Eu morri de vergonha. Por que eu não fiz isso? Por que nunca a gente pede para o anjo de guarda, ainda mais do filho? Eu não peço nem para mim, esqueci. Eu comecei, e isso para mim é uma prática. Aquela vela de 7 dias, ele falou, deixa lá, todo dia conversa com o teu anjo de guarda, oferecendo para ele toda essa luz. A tua gratidão por ele proteger seu filho. Gente, olha isso. E a gente não lembra disso, né? Então é preciso que a gente alimente essa relação desde antes da gente reencarnar com os nossos protetores. Isso faz parte da nossa evolução e da deles também. Então, como a gente precisa mudar, e mudar para o bem, é preciso ter coragem. É preciso a gente ousar. Né? Não é fácil, não. Mas é onde se deixa tudo, muitos deixam no meio do caminho, né? É trabalhoso, tem os confrontos, tem que deixar algumas coisas para trás e a zona de conforto é maior. Só que a gente não pode esquecer que nós nunca estamos sozinhos. Nunca. E acima de tudo, trabalhar para o bem é ter a certeza que a gente pode ter a certeza do amparo de Jesus, que é o nosso mestre maior, né? Nosso mestre, nosso guia. Ele está sempre com os seus trabalhadores aí envolvendo a gente. É o que ele espera de nós. Assim como Deus espera de nós também que a gente entenda que toda reencarnação é sempre uma oportunidade para a educação, para a morte. Toda reencarnação se prepara para a morte. É assim que a gente tem que pensar. Você quer morrer, você quer desencarnar, e dependendo dos atos que você cometeu aqui, legais, vai ser bom no desencarne a gente, se tiver um merecimento, encontrar entes queridos recebendo. Mas vai ser muito ruim se a gente não praticou os ensinamentos de Jesus, só viemos, ouvimos, bonito, legal, mas na hora esquece, e no nosso desencarne, ninguém vai estar esperando. Ou os nossos inimigos estão lá esperando por nós. Então, a escolha é só nossa. Por isso que em cada reencarnação, a gente tem que viver sim, mas a gente precisa também se preparar para o desencarne, que é tão natural quanto o nascimento. Né? Tudo tem começo, meio e fim. E como não refletir sobre uma frase que o Allan Kardec deixou para a gente, uma frase que não é dele, e eu ainda não descobri de quem é. Porém, essa frase, foi ela que eternizou os princípios reencarnacionistas. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Gente, quando foi que alguém falou isso que ele eternizou isso daí? Muito tempo. E isto aqui é a lei realmente. A gente nasce, vive, aprende e morre. Nasce, vive, aprende e morre. Ela resume a crença na imortalidade da alma e na evolução contínua através de vidas sucessivas. Essa é a nossa lição. Essa é a nossa lição para a gente aprender a morrer. Enquanto vivo. Enquanto reencarnado. Vivo somos sempre.
eternamente, mas enquanto reencarnados. Aprender a morrer também, a se preparar para a morte. A minha mãe sabia, a minha mãe era muito interessante, ela estava internada. E eu falei para ela, mãe, você vai embora semana que vem. Teve um AVC, e a gente tinha os códigos lá, tal, né, para entender. Aí eu falei para ela, eu fui numa sexta, eu falei, amanhã eu não trabalho, eu venho passar com você. Ela só levantou os olhinhos, coitadinha. Eu falei, vai ter unha feita, massagem, passar creminho, tá bom? Lixar a unha. E ela virou os olhos assim, né? Aí eu falei, mãe, semana que vem estão programando a sua alta. Ela fez assim. Aí eu falei, mas você não quer ir? Tá tudo certo, não tinha nada certo. 2 semanas antes, a gente tinha programado, cada um vai ver uma coisa, cama de hospital, e oxigênio, e pé, todo mundo. Ninguém conseguiu fazer nada, gente. 2 semanas. Eu fiquei para conseguir 2 camas. 2 camas, 14 dias, como não? Não consegui. Meu irmão é físio de UTI, não conseguiu nem torpedo de oxigênio. Não conseguiu, ninguém conseguiu nada. Falei, mãe, tá tudo certo lá em casa, viu? Você, de novo, como sempre, vai ensinar a gente. É você que vai ensinar, como a vida inteira, você que ensinou a passar por isso, a passar por aquilo, enfim. Ela só me olhava. Aí eu falei, então acho que terça ou quarta-feira você vai para casa. Tá tudo bem, não vai ser nada fácil, nós vamos chorar, mas a gente vai rir também. E assim nós vamos, mãe, até onde Deus permitir. Aí ela fez assim. Eu falei, você não quer ir embora? Ela me olhou. Aí ela não me respondeu. Aí eu falei, você não vai embora? Ela fez que sim. Aí eu falei, vou mudar a pergunta. Você está indo? Ela fez que sim. Eu falei, então vamos conversar. E, gente, foi. Já desencarnou, depois soubemos que depois de um tempo fica no hospital, né, para refazer o perispírito. Mas ela já começou a trabalhar, né, Léo? Já começou a trabalhar logo cedo. E é uma trabalhadora hoje que, meu Deus, que eu nem sei se eu merecia essa mãe que eu tive. Meu Deus. E o meu pai pediu e conseguiu trabalhar com ela, então eles trabalham juntos. Então veja, e a gente preparou meu pai também. Tomara que eu tenha, tá aqui? Tomara que eu tenha esse merecimento, né, de que alguém me receba, que nós tenhamos, né? Então é isso, né? Não é nada dramático, não é nada mórbido, né? E é para a gente aprender, e como espíritas que estamos tentando ser, isso é de grande valia.